Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Estamos estudando o segundo grupo, a segunda camada de livros do Antigo Testamento, denominada os livros históricos, que vão do livro de Josué até o livro de Esther. Ontem estudamos Ruth e hoje nós vamos estar estudando acerca do primeiro livro do profeta Samuel. Sempre lembrando que trata-se de expor informações básicas, sucintas e prévias. E qual é o objetivo disso? O objetivo é, quando o leitor da Bíblia Sagrada, o estudante da Bíblia Sagrada, tomar um livro da Bíblia Sagrada para ler, para estudar, a pessoa tendo estas informações básicas, sucintas e prévias, terá melhores condições de compreender aquilo que lê, aquilo que estuda, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Vamos então estar lendo aqui algumas informações. Temos o nosso material bíblico-teológico e também vamos estar tecendo comentários, tá? Então, vem junto comigo, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel. O autor, possivelmente Samuel, mas, segundo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 29, inclui também escritos dos profetas Natã e Gade, tá? Informações, então vamos às informações essenciais, né? Já falamos sobre o autor, então agora vamos falar acerca do propósito pelo qual foi escrito o primeiro livro do profeta Samuel. Propósito: registrar a vida de Samuel, último juiz de Israel. É importante salientarmos aqui que o profeta Samuel, ele tinha um tríplice ministério, né? Ele foi juiz, profeta e sacerdote, tá? Então, o propósito do livro é registrar a vida de Samuel, último juiz de Israel, tá? O reinado e declínio do rei Saul e também o primeiro rei né, rei Saul, e também a escolha e a preparação de Davi, o maior rei da história de Israel, tá? Então, esse foi o propósito. Vamos ver o panorama. O livro, né, o primeiro livro do profeta Samuel, o livro tem início nos dias dos juízes e descreve a transição da teocracia para a monarquia em Israel. Então aqui, meus irmãos, é importante nós pararmos um pouco aqui e comentarmos acerca disso. Então, basicamente, o livro do profeta Samuel, ele vai descrever acerca da transição de Israel, que até então era governada, né, por juízes, tá? E agora esse poder que estava sobre os juízes agora vai passar para a monarquia, certo? Então, Israel era uma teocracia, porque Deus, ele então era na vida dos juízes. Então, por isso que Israel era uma teocracia. Porém, agora, o povo israelita vai pedir ao profeta Samuel, representante representante máximo naquele período do Senhor Deus sobre a face da terra, que o povo queria um rei, uma monarquia, queria um rei sobre si, para os governar, certo? Então, Samuel, no primeiro momento, ele vai se entristecer e ele vai abrir o seu coração para Deus. Que o povo de Israel agora não queria mais ser governado pelo Senhor Deus, mas queria um rei. O povo observava as demais nações, as nações estrangeiras, as nações pagãs que não serviam a Deus, e observava o povo que essas nações tinham reis que os governavam. Israel vai desejar o mesmo, e isso entristece o coração do profeta Samuel. Porém, Deus vai dizer para Samuel que
Se ele se encontrava triste, quanto mais o Senhor estava triste. E Deus vai dizer para Samuel: olha, Samuel, antes de o povo te rejeitar, o povo está rejeitando a mim, o seu Deus. Mas faça assim como eles desejam. Eu vou então oportunizar, eu vou permitir então que Israel tenha uma monarquia, venha a ser governado a partir de agora por uma monarquia. E então Deus vai levantar o primeiro rei por nome de Saul, certo? Tá? Tanto isso é verdade, que nós temos comentado aqui, que os versículos-chave, vamos agora para os versículos-chave do livro, está no capítulo 8, versículos 7, 8 e 9. Olha só o que vai dizer. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então, Deus ordena a Samuel que assim faça acontecer, realizar o desejo do coração do povo. Porém, Samuel deveria protestar, ou seja, informar ao povo como seria a monarquia, né? Que os reis tinham vidas de luxos, palácios, enfim, a nobreza era um preço muito alto e que os reis iam impor tributos muito pesados sobre o povo para sustentar essa monarquia, essa nobreza, esse altíssimo padrão de vida, elevado padrão de vida que o rei, a sua família, a nobreza, enfim, carecia, os exércitos, né, que os reis assim tinham sob a sua liderança. Tudo isso custava muito caro e quem pagaria o preço seria o povo através de pesadíssimos tributos. Mas, mesmo assim, o povo quis a monarquia, quis rei para governar sobre si. Tá? Pessoas-chave no livro no primeiro livro de Samuel são elas: o sacerdote Eli, Ana, mãe de Samuel, Saul, o rei Saul, né, seu filho, o príncipe Jonatas, e o segundo rei, então, de Israel, esse sim, segundo o coração de Deus, o rei Davi, tá? Para nós finalizarmos, nós vamos agora então ao esboço do primeiro livro do profeta Samuel. O primeiro livro do profeta Samuel divide-se basicamente em 3 partes. A saber, a primeira parte traz como título Eli e Samuel. Repito, Eli e Samuel. Quem for Eli? Ele então era o sumo sacerdote, certo? Na época de Samuel, tá? Samuel então depois será, né, sacerdote no seu lugar e assim por diante. Eli e Samuel, então, primeira parte aí do esboço, né, do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Vai falar acerca do nascimento e infância de Samuel, tá? E a guerra contra os filisteus. Então, Ana, mãe de Samuel, estéril, vai orar a Deus e Deus vai atender o desejo do seu coração e ela conceberá um filho. Porém, ela fez um voto, né, que esse filho pertenceria ao Senhor. Então, quando o menino passou o período, né, onde ele então desmamou, certo? Então agora Ana vai trazer o menino Samuel e vai entregar ao sumo sacerdote Eli para que ele pudesse terminar de criá-lo e viesse então a aprender o ofício de sacerdote juntamente com Eli. E assim Eli vai proceder, tá? A guerra então contra os filisteus, como nós falamos, tá? A segunda parte do livro, do primeiro livro de Samuel,
vai do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 35, e traz como título Samuel e Saul. Então esse relacionamento, né, entre o profeta Samuel, certo, e o primeiro rei, o primeiro monarca de Israel, a saber, o rei Saul. Né, aqui assuntos, né, que vão abordar essa segunda parte do primeiro livro de Samuel. Saul torna-se rei de Israel e Deus rejeita Saul por sua desobediência, tá? E a terceira e última parte do primeiro livro de Samuel vai do capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 31 e versículo 13 e traz como título Saul e Davi. E os tópicos principais: Samuel unge Davi como um novo monarca de Israel, depois, né, de Saul. Davi e Golias, Davi e Jonatas tornam-se amigos. Saul persegue Davi, derrota e morte de Saul, tá? Então vai narrar o livro que depois que Saul tornou-se o primeiro monarca de Israel, certo? Ungido pelo profeta Samuel, mas num dado momento da caminhada, Saul vai se corromper, se desviar da genuína fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus vai ordenar a Samuel que ele vá à casa de Jessé, o belemita, e unja de um dos seus filhos um novo rei para Israel. Então Samuel vai ungir a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porém, esse processo, a partir do ponto que Davi foi ungido até ele assentar-se no trono de Israel, vai demorar mais ou menos um período de 13 anos. E nesse processo, Davi será perseguido de forma implacável pelo rei Saul, que vai desejar a sua morte. Porém, Davi, nesse período, nesse processo de 13 anos, em tudo isso Deus vai estar o preparando, o tornando apto, capacitado, qualificado para um dia então assumir o trono de Israel e então se tornar o maior rei que Israel já teve. Amém? O primeiro livro do profeta Samuel é um livro, meus irmãos, muito espiritual, abençoado, extraordinário. É uma leitura maravilhosa onde Deus nos ensina muitos princípios da sua palavra. Eu recomendo a leitura, o estudo deste livro. Amém? Meus irmãos, para nós finalizarmos, eu desejo a você uma terça-feira abençoada, a você e a sua família. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Um forte abraço desse seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Amém.